Você por acaso é do tempo que se escrevia aquelas cartas pseudônimas, bilhetes anônimos na escola? Você escrevia em códigos, ou fazia algumas cartas em códigos, mensagens em códigos entre os grupos, para que se caísse numa mão errada e alguém que você não queria que soubesse que estava ali, às vezes nem era tão misterioso, era só para causar mistério que se fazia isso, né? Escrevia sem identificação, com códigos, que apenas quem pegasse aquilo ali e soubesse do contexto ou do significado daqueles símbolos, né, que tinha até uma legendinha, fazer uma legenda para a pessoa decodificar a carta, pudesse ler e saber o que estava escrito. A pessoa que entendesse talvez dos acontecimentos daquela sala de aula poderia identificar melhor quem escreveu e para quem estava sendo escrito. E essa segunda carta de João, eu me lembrei disso ao estudá-la, porque a autoria de João não está escrita aqui. João não diz que é ele que está escrevendo essa carta. Ele não reivindica a sua autoria. Você não encontra nenhuma evidência direta que foi João que escreveu essa carta. Mas nós sabemos que foi João, pelo contexto geral dela, a forma que ela é escrita, o contexto do que estava acontecendo naquela época, e algumas referências aqui, por exemplo, logo no primeiro versículo, quando ele começa dizendo o presbítero, ou eu, o presbítero, ou o ancião. Essa palavra ancião, que aparece aí na sua Bíblia no primeiro versículo, ela não se refere simplesmente a um homem idoso, mas representava a posição, o ofício do autor. A palavra é usada no sentido de autoridade. Os leitores aos quais a carta estava sendo enviada sabiam que João era o único apóstolo ainda vivo. Muito provavelmente essa carta é escrita no finalzinho do primeiro século, nos anos 90 e pouco, 89, 90, e João era ainda o único apóstolo vivo, e ele já era o ancião, mas não somente por já ser mais velho, por ser a autoridade que ele tinha como apóstolo. Então ele estava na sua idade avançada e carregava esse título de o ancião, o presbítero, não era um ancião qualquer. E para quem que ele escreveu essa carta? Ele escreveu essa carta, a gente vai ver lá no primeiro versículo, de uma maneira misteriosa. Ele escreve no versículo 1 que ela é destinada à senhora escolhida, ou à senhora eleita. Eu, o ancião, escrevo para a senhora eleita. E ele vai escrevendo isso de uma maneira misteriosa, mas não porque ele está escrevendo para alguma senhorinha especificamente que era escolhida do Senhor para quem ele está enviando essa carta, mas ele está fazendo uma referência velada à igreja de Jesus, para uma igreja específica. Nós sabemos que os apóstolos e a Bíblia, ela se refere ao povo de Deus. Deus nos mostra isso como seu povo escolhido, o povo eleito do Senhor. Fomos escolhidos por Ele, o que de fato somos. E uma das razões para escrever dessa forma mais enigmática é devido às perseguições que estavam se intensificando. Então, para essa carta não ficar clara, João estava mandando para a igreja que era na região tal, como a gente vê em outras cartas, né? Eu, Paulo, escrevo à igreja em Tessalônica com o endereço direitinho. João escreve de uma maneira mais misteriosa: eu, ancião, a uma senhora eleita. Outra evidência de que não é uma senhora, uma pessoa física, é que ele começa a carta falando assim no singular, como se fosse para uma senhora eleita, e depois no decorrer da carta, que é bem pequenininha, são 13 versículos, é quase um bilhete em comparação aos outros que nós temos, ele começa a tratar no plural, ele começa a falar no coletivo com aquele povo. E lá no último versículo ele escreve: os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Ou seja, os irmãos que estão aqui comigo de outra igreja te mandam saudação também. Esse é o pequeno enigma de João aqui, mandando essa carta, bilhete quase de 13 versículos, para uma igreja em alguma região que precisava relembrar essas orientações dele. Relembrar por quê? Porque Jesus já tinha falado, porque João escreveu muito no Evangelho sobre isso, porque ele escreveu isso na sua primeira carta, e ele escreve de novo na segunda, para que ninguém diga que não sabia aquilo que ele estava escrevendo. Essa breve carta, de início aparentemente enigmático, ela vai trazer profundas e verdadeiras revelações para todo aquele que quer ser discípulo de Jesus. E ela pode ser dividida em 3 partes. A igreja precisa conhecer a verdade, andar, permanecer na verdade e proteger a verdade, para que a nossa vida não seja um desperdício,
uma falsidade. Nós precisamos conhecer Jesus, andar e permanecer em Jesus, porque Jesus Cristo é a verdade. Somente quando nós somos expostos à verdade, mesmo que em situações desconfortáveis, mesmo com palavras às vezes duras que nos confrontam, é que nós teremos nossos olhos abertos para a verdade. Observemos do versículo 1 ao 3 e nós veremos que precisamos conhecer a verdade. Eu, o presbítero, escrevo à senhora escolhida e a seus filhos, a quem eu amo na verdade, como fazem todos os que conhecem a verdade. Todos que conhecem a verdade amam na verdade, porque a verdade permanece em nós e estará conosco para sempre. Graça, misericórdia e paz que vem de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estarão conosco, os que vivemos na verdade e no amor. Oremos mais uma vez. Feche seus olhos. Senhor Jesus, Tu é a palavra, Senhor. Teu é o poder e para Ti seja toda a glória. Abra o nosso entendimento, que Teu Santo Espírito nos aquiete, ó Pai, nos aqueça também, que esse frio não nos distraia aquilo que o Senhor quer falar no nosso coração, ao coração de cada um aqui. Possamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Precisamos conhecer a verdade. João declara no primeiro verso que ele ama essa igreja, ele ama para quem ele está escrevendo esses destinatários, e ele escreve aqui que ele ama na verdade, assim como todos aqueles que conhecem a verdade e sabem a importância do amor. O que ele quer dizer é que a base do amor dele não era uma ligação romântica com aquela igreja, não era uma ligação de parentesco, são os meus parentes que eu amo porque eu os conheço pela verdade. A base do amor por essa igreja consiste em conhecer a verdade. Mas que verdade é essa que João escreve tanto a respeito aqui e vai citando e repetindo? João se refere a Jesus e os seus ensinamentos como a verdade. Jesus, o que ele disse e ensinou, registrado pelos apóstolos, preservado pelo poder de Deus que chega até nós, essa é a verdade. Ensinamentos de Jesus que conferem autoridade para o Antigo Testamento, como ele fez várias vezes, explicando e validando a lei do Antigo Testamento, e os seus ensinamentos diretos, diretamente o que Jesus falou, ou aquilo que ele ensinou pelos apóstolos e eles escreveram depois em outras cartas. Então, ao falar a verdade, ele se refere a Jesus e ao que ele ensinou. Assim como lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, ele fala, eu sou o caminho. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por meio de Cristo Jesus. Mais à frente, no capítulo 17, no versículo 7, Jesus ora ao Pai, Senhor, santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade, aquilo que vem da boca de Deus é a verdade. E Jesus é a revelação máxima de Deus. João também escreve isso no capítulo 1, versículo 1, ali, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse verbo, em algumas outras versões, já é traduzido como palavra, que é o sentido, o significado, aquilo que vem de Deus, a autoridade máxima de Deus vem da boca de Jesus, confirmada por Ele. Quem é a palavra, a voz, a revelação máxima de Deus? Jesus. João insiste e faz esse jogo de repetições da palavra verdade aqui no início. Porque eles estavam sendo atacados já por falsos mestres. Então, falsos mestres, nem 50, 60, 100 anos da igreja, já tinha falsos mestres que estavam torcendo e distorcendo os ensinamentos de Jesus. E esses vinham de dentro da própria igreja, como ele falou lá voltando um pouquinho, capítulo 2, o versículo 19 da primeira carta, ele diz: esses falsos mestres saíram do nosso meio, era gente que se criou na igreja, que pertenceu ali, só que na verdade, diz João, eles nunca foram dos nossos, do contrário, teriam permanecido conosco. Se eles fossem dos nossos, teriam permanecido, mas quando saíram do nosso meio, distorcendo a verdade, eles mostraram que não eram dos nossos. 1 João capítulo 2, versículo 19. Então João está alertando que aqueles que amam a Jesus, amam a igreja, e esses são os que conhecem a verdade, se preocupam se os seus irmãos estão firmados na verdade.
não apenas reunidos em algo, mas na verdade. A verdade que João se refere é uma contraproposta a todas as imagens e fantasias do divino que começavam a ser apresentadas. Começavam a vir teorias sobre Jesus, que Jesus veio, mas ele não era Deus, ele era encarne, não era 100% Deus. E outro que vinha, uma outra teoria de que Jesus era 100% Deus, mas não era 100% homem. Ele começava a distorcer a verdade, começavam a acrescentar palavras e ensinamentos distorcidos. E João vem com esse contraponto: não, fiquem com o que Jesus falou e com o que nós, os discípulos, os apóstolos dele, estamos ensinando. A verdade que traz luz, dissipa a confusão, dissipa medo, destrói mentiras e nos liberta para uma vida plena com Ele. É a verdade. Ainda parece muito teórico tudo isso, mas a gente precisa entender que se nós não formos expostos à revelação de Deus, à verdade, confrontados por ela, e em muitos momentos nos sentimos desconfortáveis com ela, porque tem que mexer com aquilo que a gente acredita, que a gente acha que é verdade, ela vem para abalar mesmo as nossas bases, que são abaladas por esse mundo, que não tem um fundamento sobre a rocha. E ele vem para que a gente possa aprofundar raízes na verdade. No versículo 3, João afirma que graça, paz e misericórdia que vem de Deus Pai e de Jesus Cristo Filho sejam com vocês. O que é essa graça, misericórdia e paz? É uma afirmação categórica de João aqui, que ele termina dizendo que é para aqueles que vivem na verdade, no amor. Graça, misericórdia e paz não são para todos, são para aqueles que estão firmados na verdade. Graça, misericórdia e paz são juntamente relacionadas aqui, mas tem uma distinção delas. O que é graça? Essa palavra tão bonita que a gente ouve tanto e canta na igreja. O que é graça? A graça, tentando resumir, é um favor imerecido, algo que nós recebemos quando não merecemos. Você recebe uma bênção, um presente, um favor de Deus, mesmo sem ter feito algo para merecer aquilo. Isso é graça. A misericórdia é o que Deus não nos dá quando nós merecemos. Quando nós falhamos, mentimos, roubamos de Deus e enganamos pessoas, Ele não nos dá o que a gente merece, o castigo, o juízo devido àquele nosso pecado. Isso é a misericórdia de Deus. É por causa das misericórdias de Deus que nós não somos consumidos, porque Ele nos preserva, não nos dá o que a gente merece. Então, cuidado quando você pedir para Deus: Deus, me dá o que eu mereço. O que você acha que você merece? Você quer colocar na balança de Deus as suas boas obras, as suas ações, como se fossem suficientes para agradar o Deus santo e perfeito para receber algo? Agradeça por não receber o que você merece. E louve e agradeça a Deus porque você recebe aquilo que nós não merecemos: o amor, o perdão, a reconciliação, a proteção, o cuidado do Senhor e muito mais. A misericórdia tem a ver com o castigo, com a ira e com a justiça dele. E a paz é o que nós experimentamos quando recebemos graça e misericórdia, pois somos justificados, livres da nossa culpa, e mediante Jesus Cristo, como nós lemos no início do culto, em Romanos capítulo 5, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Tem um teólogo, comentarista do século XVIII, que diz o seguinte: a graça é a que remove a culpa, a misericórdia remove a miséria, e a paz expressa a continuidade da graça e da misericórdia, dia após dia, renovando sobre nós. A graça, Deus continua cuidando, nos abençoando e retendo a sua mão, porque o castigo que era para mim e para você já foi derramado sobre Jesus o Cristo, e aquele que pela fé crê se apropria disso e desfruta dessa paz. Quanto a isso, essa é a base da nossa crença sobre a salvação, irmãos. A graça remove a culpa, misericórdia remove a miséria, e a paz expressa a continuidade da graça e misericórdia. Temos paz com Deus, porque Deus continua derramando graça e misericórdia. Irmãos e amigos, nós precisamos conhecer a verdade, conhecer Jesus de verdade. Não é saber quem Ele é, não é fazer um consentimento intelectual, não é fazer um consentimento de denominação ou de religião. É conhecer Jesus de verdade. Como nós aprendemos sobre a verdade?
Começamos a aprender sobre a verdade ao entender que a verdade é uma pessoa. Então não devemos apenas conhecer sobre Jesus, mas nos relacionar com Jesus para conhecê-lo. É possível sim ter um relacionamento com a verdade. Jesus declara que para aqueles que conhecem, que creem e confiam no seu nome, a sua obra, e querem se relacionar com Ele, Ele deixa o seu Espírito Santo, céu, habitando em nós, o Espírito da verdade. Olha o que diz a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 e 17. Eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro encorajador, quando eu não estiver aqui fisicamente. Ele vos dará outro companheiro consolador, que nunca os deixará. Esse é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. E vocês vão parecer um bando de loucos chamado de crente fanático, porque o mundo não conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele habita em vocês agora e depois estará com vocês. Esse depois que Jesus fala era a promessa da descida do Espírito Santo na pregação de Pedro lá em Atos, na festa de Pentecostes, onde definitivamente o Espírito Santo passa a habitar em todo aquele que crê e que se rende aos pés de Jesus para uma nova vida com Ele, uma vida que inicia essa jornada de transformação. Isso é esse depois que Jesus se refere. Esse Espírito da verdade que habita no que realmente crê em Jesus e conhece a Jesus, não é conhece sobre Jesus, mas conhece a Jesus. Esse Espírito passa a viver e nos ensinar sobre a verdade, a nos incomodar com as coisas erradas que tem que ser consertadas na nossa vida, a nos encorajar em momentos difíceis, a nos capacitar para ter uma contínua melhoria de vida cristã como discípulo de Jesus, que é a jornada da santificação. Hoje melhor que ontem e pior que amanhã, melhor a cada dia com Jesus, com o Espírito da verdade em nós, conhecer mais da verdade, se relacionar com Ele. Mas como o Espírito da verdade nos ensina a desenvolver esse relacionamento como discípulos de Jesus? Como isso acontece? Isso acontece através da comunhão, do relacionamento. Primeiro, com a fonte da verdade, a Bíblia, lendo, estudando e meditando a Bíblia, estudando com diligência. O que é estudar com diligência? É com atenção. Não é simplesmente ler o versículo como se fosse um amuleto para abençoar o seu dia. Hoje já fiz a minha leitura, aqui meu dia vai ser uma bênção. A gente acaba transformando o Evangelho, o relacionamento com Jesus e mistificando ele, e pode chamar de qualquer outra coisa, menos de Evangelho. Porque você quer que aquele versículo ali que você leu, aquela Bíblia aberta na sua estante, vai abençoar o seu dia, aquele louvor que tu colocou. E você está terceirizando para que aquilo seja uma bênção no seu dia, e não a sua responsabilidade de ter um relacionamento com Jesus e discernimento e sabedoria para tomar decisões sábias no seu dia, que sejam bênção para o seu dia. Não vamos ter todas as respostas, vamos ficar com dúvidas, vamos precisar de direcionamento do Espírito. E eu não estou dizendo que não é bom você botar louvores, ouvir música, ler versículos mesmo sem entender, mas comece com esse estudo com diligência. E talvez no início da nossa caminhada a gente entenda menos, mas 5, 10, 20, 30, 40, 50 anos andando com Jesus e fazendo uma leitura do versículo do dia, somente, eu quero mais, eu quero conhecer o Espírito da verdade. Primeiro, estudando com diligência, com esforço, com foco, fazendo perguntas para o texto. A gente lê, não entende, aí procura um outro, lê, tá bom, agora eu entendi, acho que é isso que significa para mim. Será que é isso mesmo que o texto está falando? Por que ele está falando desse jeito? Eu começo a perguntar, estudar a Bíblia, estudar o texto bíblico, fazer perguntas para o texto. O que significa isso? Para quem que João escreveu isso aqui? Será que essas pessoas estavam entendendo? Como eu vou aplicar isso na minha vida? Faz sentido para mim isso hoje? Eu me relaciono com o texto para que ele seja prático na minha vida e não um amuleto. Oração, esmero, orando para que o Espírito Santo nos capacite e se revele a nós por meio da Bíblia. Ele faz isso, esse é o ministério dele, se revelar a nós por meio da verdade. Mas nós crentes somos preguiçosos de estudar, e a gente fica buscando só uma revelação. Fala comigo, Espírito Santo, eu vou abrir o guarda-roupa, e se tiver uma coisa que cair no chão, é o Espírito, teve um vento, e ele foi naquela janela, então é para ir naquela direção. A gente fica procurando sinais e sinais e sinais,
E Deus falou assim: olha, eu deixei 66 livros revelando minha vontade para você. Deixa de ser preguiçoso e vai estudar. Lê aqui. Desculpa, tá? Se vocês... Não desculpa, não precisa pedir desculpa. Se eu estou sendo duro aqui. Deus está mandando falar. A gente é preguiçoso mesmo. Deus fala. Deus falou. E falou na língua dos homens. Escreveu para não ter dúvida. Para que eu e você possamos conhecer a Ele, irmãos. Então nós precisamos estudar com diligência a Bíblia. E buscar sim, clamar, orar. Deus fala comigo, me ajuda a entender. Se eu estou precisando conversar com alguém para entender melhor esse texto. Se eu estou precisando de um sinal de Deus. Mas não seja preguiçoso de estudar o que está claro aqui. E eu vou e pergunto: Deus, será que é da tua vontade que eu dê uma oferta hoje? Aí eu vou lá, o texto diz, né, o coração generoso para a gente abençoar. Eu não preciso pedir, né, que nem eu chegar: pai, será que eu tenho que comer hoje? Deus mostra o que a gente tem que fazer, como a gente tem que agir aqui. Se eu me relacionar com Ele em oração, em busca, com diligência na palavra da verdade, aquilo que é imutável, irmãos, é a Bíblia. Segundo, na comunhão com a igreja, os relacionamentos que nos desafiam. Se relacionar um com o outro é muito difícil. Os nossos relacionamentos expõem nossas fraquezas. Por isso que as pessoas não querem muitas vezes assumir compromisso com a igreja. Eu vou um pouco em uma, um pouco em outra, porque daí ninguém me conhece. Porque se as pessoas me conhecerem, elas vão saber dos meus podres. Elas vão saber como eu sou. Se eu conviver muito tempo com o Lucas, uma hora ele vai saber que eu piso no pé dele. Eu vou chutar a canela dele jogando bola com ele. Mas ele vai saber dos meus defeitos. E vai ser uma maneira que Deus criou, e é uma maneira de eu me aperfeiçoar, de eu melhorar. É eu convivendo, é eu saber que esse irmão aqui precisa de uma ajuda nessa área. Ele precisa de oração, ele precisa de ajuda financeira, ele precisa de contribuição. Eu preciso aqui. A gente só vai saber o que um outro precisa se caminharmos juntos como igreja. Sermos família, sermos corpo. Assim bem ajustado. Lembra que a gente cantava? Né? Dizem que crente não mente, crente canta. Difícil, né? E a gente tem que pensar bem naquilo que a gente canta. Somos corpo, como é que é o refrão? Totalmente ligados. Isso é verdade, não depende de nós, se você crer, né? Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. E tchau, até domingo que vem, cada um por si. Jesus quer relacionamento. A igreja é o meio que Ele criou, o corpo dele, para edificar o corpo. O que é edificar o corpo? Será que esse prédio ficar bonito, show de luzes? O que é o corpo de Cristo Jesus? Somos nós. Edificar o corpo para que a gente cresça, para que eu seja mais santo, para que eu deixe de ser menino. Quando eu era menino, eu pensava como menino. Agora eu deixo as coisas de menino e começo a agir com maturidade, para que a gente cresça na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Ele nos chama para um relacionamento uns com os outros, com Ele, com a sua palavra, com o Espírito da verdade, na busca, na devoção individual e um com os outros, dizendo: irmão, você está falhando. Irmão, o que está acontecendo com você? Irmão, como é que está teu casamento? Deixa eu orar por você. Como é que estão teus filhos? A gente se preocupar uns com os outros. Isso é ser família, isso é ser corpo. É um processo. Não é do dia para a noite. Mas eu já falei dos meus problemas e só deu fofoca. Não tenha medo do que os outros vão pensar de você. A gente falou sobre isso domingo passado, nos GCs. O que importa é o que Deus pensa sobre nós. E o que Ele pensa já foi batido o martelo. Deixa Ele te aperfeiçoar. Essa caminhada é contínua. Temor a Deus, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quer crescer, quer ser mais sábio, quer tomar boas decisões, tema ao Senhor. Isso inclui ouvir e aprender pessoas fiéis a Deus, ouvir pregações boas do Senhor, e ouvir pessoas que demonstram em sua vida que andam com Jesus, que andam com a verdade. Pastores e líderes que demonstram na sua vida que andam na verdade. É fácil, é bom, é gostoso dar ouvido a pastores da internet. E é bom porque a gente não sabe os podres deles. É tão bom ouvir alguém que a gente não sabe as coisas ruins das pessoas, que a gente não tem que amar as pessoas, só ouvir e pegar o que é gostosinho. E se eu não gostar de alguma coisa, eu ignoro. Deus nos chama para relacionamento. Você não precisa aprender a conviver com o mundo digital.
Você não precisa aprender a amar o pastor da internet. Infelizmente, Deus colocou eu na tua vida por enquanto, para você aprender a amar. Conhecer a verdade no amor, que nos leva a amar. Isso é verdade, não é apenas conhecimento, não é apenas adquirir conhecimento cognitivo e saber onde estão as coisas, o endereço, o que Jesus disse, o que Pedro disse, o que Paulo disse. Não é conhecimento, é conhecimento que leva a uma vida prática, a verdade. Conhecer a verdade de verdade para amar de verdade. Seguindo no texto, nós veremos mais à frente aqui que João vai mudando agora o tom sobre o conhecimento da verdade para essa prática da verdade. Veja o que diz o versículo 4 ao 6. Vou pedir que alguém traga uma água, por favor. Muito obrigado, revelação de Deus, viu? Obrigado. Versículo 4 ao 6. Eu fiquei muito feliz por encontrar alguns dos seus filhos, irmãos daquela igreja, e ver que eles estão vivendo de acordo com a verdade, conforme o Pai ordenou. Agora, Senhora, peço que amemos uns aos outros. Não se trata de um novo mandamento. Nós o temos desde o princípio. O amor consiste em fazer o que Deus nos ordenou, e Ele ordenou que amemos uns aos outros, como vocês ouviram desde o princípio. Como João é repetitivo, Está falando, parece a mesma coisa em 3, 4 frases. Nós precisamos conhecer a verdade e precisamos andar na verdade. A verdade e o amor mencionados lá no versículo 3 agora são desenvolvidos aqui. E João faz questão de registrar logo no início do versículo 4, que ele fica feliz de saber que aqueles irmãos estavam, os membros daquela igreja, não apenas conheciam a verdade, mas estavam vivendo de acordo com a verdade. E ele fala que essa é a ordem do Pai. Um pai se alegra de ver o seu filho demonstrando amor, demonstrando maturidade, fazendo boas escolhas, seguindo o ensinamento, o mandamento do Pai. Versículo 5 diz: agora, Senhora, peço que amemos uns aos outros. Apesar de João estar tratando de um mandamento de Deus aqui, ele escreve eu peço. Ele não está dizendo uma ordem, é uma ordenação, mas ele está falando de uma maneira sutil aqui. Só que o significado disso não é porque é uma condição, eu estou pedindo, tu faz se quer. Esse verbo que ele está usando aqui é porque ele se coloca debaixo dessa ordem. Não é uma ordem dele, é uma ordem que vem de um patrão. Quando alguém falava assim, olha, eu estou pedindo porque eu estou me colocando junto. Nós recebemos essa ordem de amar. Não é uma solicitação. Esse verbo especificamente usado aqui significa sobre alguém que se coloca junto, debaixo da instrução. É para vocês, mas é para mim também. Peço para vocês. Isso. Ele está pedindo para que eles amem uns aos outros. Até porque esse não é um mandamento novo, João não está inventando isso agora. Esse mandamento é desde o princípio, ele deixa claro isso. Jesus explicou esse mandamento e ele clareou isso, e ele ampliou o entendimento sobre o que é o amor. Mas João, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34, Jesus diz: amem uns aos outros, assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Assim como eu os amei, Jesus falando para os discípulos, vocês devem amar uns aos outros. E aí no versículo 6, João é repetitivo isso, falando. Ele insiste que o amor é fazer o que Deus ordenou. Ele começa a relacionar amor com ordem, amor com obediência. E ele é repetitivo mesmo, pois nós temos a tendência de ouvir várias vezes a mesma coisa e esquecer, não obedecer. Precisamos ouvir mais, lembrar do significado, o quanto nós somos amados, o quanto nós precisamos entender esse amor de Deus. Lá em Romanos, nós estava lendo, Paulo está explicando sobre a salvação, e ele repete isso porque Deus ama a gente. Quantas vezes a gente ouve uma ordem, ouve um ensinamento, um imperativo da Bíblia, faça isso. E a gente pergunta, será que é da vontade de Deus que eu faça? É um imperativo, é uma ordem, faça isso. Não é uma sugestão, um princípio para você entender se é para aplicar ou não naquele momento. E às vezes a gente acaba
relutando. É uma tendência nossa, é uma luta contra a nossa natureza pecaminosa. Por isso nós precisamos estar em constante contato com a revelação, com a palavra, na comunhão dos irmãos, para lembrar daquilo que Deus nos diz para fazer. E João fica repetindo isso. É que nem aquela velha máxima que diz, né? A repetição é a mãe do aprendizado. Repete, repete. João que inventou o método Kumon de ensino. Repetindo, repetindo, repetindo. Ensinando as coisas. Por isso, ao alegar dificuldades para amar uma pessoa, nós demonstramos que ainda não compreendemos o que significa o amor. Por isso, quando a gente alega dificuldade para amar uma pessoa, a gente ainda não compreendeu bem a plenitude, a amplitude do que é o amor de Deus para nós, por nós. Ao conhecer a verdade sobre o amor revelada na verdade que é a Bíblia, por meio da verdade que é Jesus, nós vamos entender que o amor não é um sentimento. Amor não é uma emoção especial, religiosa. Não é um apelo excessivo à emoção do tipo, né, olha para o irmão que está do seu lado e diga, eu te amo. Não, eu não costumo fazer isso, mas vou fazer isso só para vocês verem como é chato isso, né? Olha para o irmão que está do seu lado e diga, eu te amo. Para quem está com o marido, com a esposa do lado, foi fácil, né? Olha para o outro lado. Isso só vai ser verdade se você precisar levantar e ir lá buscar um cafezinho para o seu amor, o seu irmão, servir ele, cuidar dele, mandar uma mensagem para ele. Amor não é demonstrado apenas em palavras. Essa é uma forma, né? Alguém vai lembrar aqui das linguagens do amor, palavras de afirmação. Jesus não fala sobre tantas linguagens de amor. Sim, a forma de Jesus demonstrar amor por nós foi falando, eu amo vocês, eu enviarei o Consolador. Foi mostrando, eu me sacrificarei por vocês. Foi ensinando, foi Deus entregando um presente, o próprio Filho por nós. Todas as linguagens de amor possíveis em Cristo Jesus, para que nós possamos compreender esse amor, crer nele e estender através de nós. A Bíblia nos ensina que o amor é ação, é atitude, é sacrifício. Quando Jesus diz, amem uns aos outros assim como eu vos amei, como é que Ele nos amou? Dando a vida por mim e por você. Amor é sacrifício. E o amor consiste em obedecer o que Deus ordenou. E o que Ele ordenou é que amemos uns aos outros. Isso não significa que o amor não envolve emoções. É claro que envolve. Mas ele não é apenas emoção. Ele não vai depender de um sentimento. Mas eu não estou sentindo que eu devo amar um irmão. Desculpa. Arreda Satanás aí com essa mentira. Você não precisa sentir que deve amar o irmão quando vem uma ordem. Ame o seu irmão. A gente não consegue dar uma ordem de fique triste, fique alegre. Isso são sentimentos. Amor é atitude. Ame o seu irmão. Ame. Ame uns aos outros. Amor, em algumas situações, não vai ser emocional. Vai ser racional e prático. Vai ser obediência. Mas ele envolve sim as nossas emoções. Porque Jesus transforma todo o nosso ser. Amém? Alguém já disse que amar significa tratar uma pessoa assim, como Deus nos trata. Amar significa tratar uma pessoa da mesma forma que Deus nos trata. E como Deus nos trata? Com graça e misericórdia, para que a gente tenha paz. Lembre-se disso, pelo menos isso hoje. Graça, Ele te dá aquilo que você não merece. Misericórdia, Ele não te dá o que tu merece, para que você possa ter paz. Paz com Deus. A gente tem que estender isso para ter paz com as pessoas. Dê o que elas não merecem. Retenha aquilo que você acha que elas merecem, o teu senso de justiça. Entrega nas mãos de Deus e você vai desfrutar de paz nos seus relacionamentos. Paz. Deus retém a sua ira, derrama a favor, remove a culpa, remove a miséria para que desfrutemos de paz. Nós podemos amar até aquelas pessoas que nós não gostamos, como gostamos de outras. Vão ter aquelas que a gente gosta mais, que nós temos interesses em comuns, que a gente gosta de estar junto, de ir para um cinema, de assistir os mesmos filmes. Tem aqueles que a gente não consegue conviver tanto. É normal, é natural, é perfil, é cultural. Mas amar não é condicional, é uma ordem para todos. Ame o seu irmão. Preocupe-se com ele, supra ele, ajude ele, ame, cuide, sacrifique-se, pense
nele. Os mandamentos de Deus, o versículo 3 vai dizer que lá em 1 João capítulo 5, versículo 2 e 3 diz: nós sabemos que estamos amando o próximo quando amamos a Deus. Não sei se eu coloquei esse texto. Não. 1 João, um pouquinho antes, capítulo 5, versículo 2 e 3 diz: nós sabemos que estamos amando o próximo. Como é que eu sei se eu amo meu irmão? Se você já se fez essa pergunta, como é que eu sei se eu amo meu irmão? Deus responde para você, Deus te revela isso lá em 1 João, capítulo 5, versículo 2 diz: nós sabemos que estamos amando o próximo quando amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Ah, mas está meio empírico ainda. Ame, o mandamento de Deus é que ame um ao outro. Aí no versículo 13 ele conclui dizendo que os mandamentos de Deus não são penosos. Ou seja, não é para a gente sofrer. Não é uma lei, regra para a gente ficar sofrendo com isso. Os mandamentos de Deus não são para nos fazer sofrer. Não é para a gente se martirizar. Eu estou obedecendo a Deus. Olha aqui, Deus, o quanto eu me sacrifico por Ti e pelos outros. Quando nós vivemos assim, nós ainda não estamos compreendendo o amor de Deus. Porque obedecer se torna prazeroso, se torna gratificante. Eu consegui agradar meu pai. Que bom que eu estou obedecendo ao meu pai. Eu tirei sorriso dos lábios do meu pai porque eu obedeci a ele. Eu consegui fazer a vontade dele. Eu estou pedindo ajuda, eu estou aprendendo e eu estou obedecendo. Eu estou crescendo. Ele vai nos dando capacidade para isso. A lei de Deus e os seus mandamentos não são para nos amarrar, não são para nos atrofiar. Eu não quero ser crente que é cheio de regra. Tem igreja que tem regra. Mas a lei de Deus é lei, é lei. Lei é lei, é regra. Mas é uma lei que liberta. É uma lei para o nosso bem, que nos liberta. Ao contrário de achar que é para nos amarrar, os mandamentos de Deus nos levam à liberdade verdadeira. Nos tiram da prisão do pecado, da dependência de viver quebrando regras, de não conseguir fazer o que é melhor. Ele nos ajuda a ter vida plena, paz e alegria em Jesus Cristo. A nossa vida deve ser como a de Jesus Cristo, se nós afirmamos que estamos em Jesus Cristo. Se você afirma que está em Jesus, você deve viver como Jesus. João escreveu isso. 1 João 2,6 ele diz: aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Se você canta que nem Lázaro, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, então tem que andar que nem Jesus anda, tem que andar como ele andou. Nós cristãos, nós, igreja de Jesus, não devemos ser conhecidos apenas como os portadores da verdade. E tem crente que estufa o peito para falar: estão tudo errado, essa religião está errada, vocês vão para o inferno. Nós é que temos a verdade. Nós não devemos querer ser conhecidos como portadores da verdade, apesar de sermos os portadores da verdade. Mas nós devemos ser conhecidos como os mensageiros do amor. Não do amor da malhação, né? Toda forma de amar. Não esse amor genérico do mundo global. O amor sacrificial. O amor que anuncia a verdade. John Stott escreveu, é um autor que eu admiro muito, gosto. Ele escreveu: devemos evitar a perigosa tendência para o extremismo, nos dedicando a apenas um desses aspectos em detrimento do outro. Ou seja, eu só vou falar a verdade. E falo, não interessa. E eu só vou amar. Não, calma, cuida, não é a hora ainda de falar, não é a hora. Cuidado. Precisamos cuidar com esses extremos. A palavra dura ou o amor frouxo. Porque se o nosso amor não for fortalecido pela verdade, ele amolece. E se a nossa verdade não for esclarecida em amor, ela endurece. O nosso amor amolece se não for fortalecido pela verdade. E a nossa verdade endurece se não for esclarecida em amor. É por isso que João está falando para a gente permanecer na verdade, conhecer a verdade e demonstrar ela em amor. Precisamos amar uns aos outros falando a verdade, sobre a verdade que é Jesus, mas em amor. Em amor. Acabe com esse conceito romântico de amor como uma emoção passageira que você precisa sentir e ser comovido. Amor é uma atitude, é um compromisso duradouro e crescente com Jesus, que vai impactar todas as áreas da sua vida, todos os seus cantinhos do seu coração. Amar é se entregar, é servir, é obedecer, é cumprir o que Jesus nos ensina, é cumprir os mandamentos de Deus. Devemos amar com base na verdade revelada nas Escrituras. Essa é a base do nosso amor, o mandamento de Deus.
Só o amor bíblico, o verdadeiro amor de Jesus, pode restaurar uma situação na qual as relações pessoais estão quebradas. É só o amor bíblico, a obediência, que traz restauração de relacionamentos. O amor de Jesus pode restaurar todo e qualquer relacionamento, eu creio nisso. É nesse amor que devemos andar, amor fundamentado pela verdade, que machuca muitas vezes, mas é a verdade. O amor que é o mandamento que a gente ouve desde o início. Conhecer a verdade é mais do que concordar com um documento de declaração de fé, de doutrinas. É permitir que o Espírito da verdade controle e conduza a sua vida. Anunciar, falar a verdade sobre vida eterna, falar sobre o pecado, falar sobre erros, falar sobre mentira, falar sobre orgulho, mas falar com todo amor, mostrando a esperança em Jesus, a redenção, a restauração, o perdão. É fácil a gente falar e estudar sobre a verdade, como nós estamos agora falando aqui, meditando de uma maneira teórica, talvez até de uma maneira prática, mas ainda em palavras. Mas se a gente defender a verdade e não colocar em prática, isso faz de mim um tolo. Como diz Tiago, capítulo 1, versículo 22. Aquele que ouve a verdade, conhece, não a pratica, é como um homem que olha no espelho e quando sai continua do mesmo jeito. Vai ali para corrigir, para melhorar, para acertar a sua cara, para tirar alguma sujeira e sai do mesmo jeito, esquece daquilo que falou. Precisamos ser praticantes da palavra, não apenas ouvintes, não meros ouvintes. É uma grande contradição. E eu e você podemos praticar. Podemos, se você crê e tem o Espírito da verdade, podemos amar de verdade e com a verdade. Lembre-se, Deus encarnou, Deus se revelou a nós, a palavra viva, para que possamos receber graça, misericórdia, para desfrutarmos de... Bem alto, mais alto. Deus quer que você desfrute de... Então receba a graça, a misericórdia dele. Estenda isso. Nós desfrutamos de paz com Ele, e somente em paz nós podemos realmente utilizar a verdadeira paz em todos os nossos relacionamentos. Eu tenho que estar em paz com Deus para estender essa paz aos outros. Que o nosso amor não seja apenas de palavras ou de boca, mas que demonstremos isso por meio das nossas ações. João é conhecido como o apóstolo do amor porque ele fala muito sobre isso. Lá no capítulo 13 do Evangelho, versículo 35, ele diz: o seu amor uns pelos outros demonstrará ao mundo, provará ao mundo que nós somos discípulos de Jesus. Pode chamar o grupo para já se posicionar. Jesus disse que é o seu amor pelo seu irmão que vai mostrar para o mundo que Jesus é real, que vocês são discípulos dele. Para a gente refletir um pouco mais, como você tem obedecido aos mandamentos de Deus? Cuidando apenas de si e dos seus interesses, das suas obrigações religiosas? Como você tem se preocupado e demonstrado a sua preocupação com seus irmãos? Você tem ligado para orar com algum irmão enfermo? Tem se colocado à disposição para ajudar de maneira prática? Talvez você não saiba quem esteja passando por alguma necessidade na igreja, ou quem esteja precisando de ajuda, ou talvez você nem queira saber para não ter essa responsabilidade, mas Deus te chama para amar. E você pode saber, pode ser que as pessoas saibam de você também para te ajudar, por meio dos relacionamentos, por meio dos GCs, por meio do culto, por meio da comunhão, por meio da humildade, em pedir ajuda, em pedir oração, em compartilhar. Seja prático no amor, seja prático. Amor verdadeiro e submissão aos mandamentos de Deus são inseparáveis. Preste atenção de maneira diligente na Bíblia, na verdade. Eu tenho certeza que o Espírito da verdade vai mostrar ao seu coração essas áreas que você precisa aprender a amar, as pessoas que você precisa renunciar a si mesmo e amar, a cuidar, para que realmente seja menos de mim, menos de você e mais de Cristo, mais dos outros, através de nós. Ao olhar para esses 6 versículos que a gente viu hoje, nessa pequena carta, nós podemos observar algo muito importante sobre a verdade: o amor e a obediência.
Nós somos salvos ao crer na verdade, Jesus Cristo e seus ensinamentos na Bíblia. A nossa salvação se torna evidente no amor obediente. E o nosso amor e a nossa obediência serão fortalecidos e amadurecidos na medida que a gente cresce no conhecimento da verdade. Por isso, não se acomode. Busque mais o Senhor Jesus. Vá mais fundo com Ele. Vá mais fundo no relacionamento com Ele. Na oração, no jejum, na entrega, na devoção diligente da Bíblia. Peça ajuda, compre uma Bíblia de estudo. Vamos se aprofundar. Não se contente com caixinhas de promessas. Versículos aleatórios, soltos. Estuda com diligência a palavra de Deus. E que Deus nos abençoe e nos fortaleça na verdade, para que possamos crescer no amor, na obediência, desfrutarmos de graça, misericórdia e paz. Amém?